Amigos, eu aqui de novo. Vamos fazer mais uma redação, estudo de caso, certo? O estudo de caso ele é feito a partir da leitura da redação, para que a gente possa mecanizar na nossa mente aquilo que a gente deve fazer e aquilo que a gente não deve fazer. Veja, esse aluno ele tratou dos problemas quanto à mobilidade urbana no Brasil, certo? E já no primeiro parágrafo, a gente precisa compreender que a premissa do primeiro parágrafo é justamente fazer com que o leitor, e nesse caso será o seu corretor da banca, leia sua redação e entenda daquilo que você vai tratar. Então, se o tema é mobilidade urbana, eu tenho que introduzir esse tema, entendeu? Eu tenho que explicar esse tema e, além de explicar, eu tenho que elencar aquilo que eu vou defender por meio dos argumentos. Então veja, no que se refere à mobilidade urbana, é possível afirmar que o Brasil enfrenta dificuldades. Pronto, ele já apresentou o tema. Aí a pequena falha dele, ele ao invés de usar a preposição para, ele usou a conjunção pois. Entendeu? Então essa pequena classe gramatical, esse pequeno vocábulo aí quebrou toda a argumentação dele. Toda não, esse pedaço aí. Então eu vou ler agora como se já tivesse corrigido usando a preposição para. No que se refere à mobilidade urbana, é possível afirmar que o Brasil enfrenta dificuldades para combater essa problemática. Veja que se ele usasse o para combater, iria dar uma conclusão final, né? Uma conclusão não, uma finalidade do que ele tratou antes. Diante disso, é fundamental entender não só os fatores sociais, primeiro argumento, assim como os fatores econômicos, que é o segundo argumento, que fazem parte dessa lamentável realidade no país. Observe, ele introduziu o tema, certo? Que é muito importante no primeiro parágrafo. Depois dele introduzir o tema, ou seja, explicar o tema, explicar daquilo que a redação pedia, ele utilizou os dois argumentos. Então, ele apresentou o tema e o que ele ia defender para o corretor, certo? Tirando a falha da troca da classe gramatical, o primeiro parágrafo dele está concernente com aquilo que a gente prega no que se pede na redação. Então vamos lá agora para o segundo parágrafo. O segundo parágrafo ele tem que atender a cadeia de comando. O que é essa cadeia de comando? É você obedecer hierarquicamente a sequência dos argumentos. Qual foi o primeiro argumento que ele tratou? Os fatores sociais. E qual foi o segundo argumento que ele tratou? Os fatores econômicos. Então, seguindo agora os dois parágrafos de desenvolvimento, a gente vai tratar primeiro do qual? Fatores sociais. Se ele não fizer isso, está errado. Tá bom? Mas veja, primeiramente, é notável que os fatores sociais, veja, os fatores sociais, fazendo um link aqui aí com os fatores sociais, inferem-se negativamente na sociedade brasileira, uma vez que, contrária à Constituição Federal do Brasil de 1988, isso aqui é uma falha, a qual garante a todo indivíduo o direito à mobilidade urbana. Assim sendo, é imperioso destacar que o cenário é um fator lamentável em grande parte da comunidade contemporânea. Pronto, tem um erro pontual ou outro, mas ele atendeu, certo? Seguindo o que a gente preconiza, que é a sequência de argumentos, ele agora vai tratar dos fatores econômicos. E está aqui certinho, está bonitinho aqui. Vendo? Está aqui bonitinho, fatores econômicos e fatores econômicos aí. Ele obedeceu certinho o comando. Outro sim, é válido salientar que os fatores econômicos prejudicam diretamente os direitos e garantias do cidadão brasileiro. Observe que ele tem uma riqueza de conhecimento do direito e ele explora isso na redação, isso é importante. Rafael, eu não tenho tanta clareza quanto as leis. Se você fizer o previsto e não tiver a clareza de citar, não tem problema. Na redação, menos é mais, certo? Só cite alguma lei, ou então alguma fala de uma personalidade jurídica, se você realmente souber o que está falando. Caso não saiba, trabalhe com o que você tem. Menos é mais. Outro sim, é válido salientar que os fatores econômicos prejudicam diretamente os direitos e garantias do cidadão brasileiro, já que essa realidade não vem sendo combatida como deveria.
o que se preconiza não é um erro, porque é permissível uma situação pontual ou outra. Agora, o que se preconiza na dissertação é que você use verbos na terceira pessoa do singular e no presente, que isso caracteriza a tipologia textual dissertativa, entendeu? Por outro lado, houve a repetição de dois vocábulos iguais no mesmo parágrafo. Isso aqui é uma pequena falha, tá certo? Olha, deveria aqui, tá bom? Voltando ao texto para a gente compreender o raciocínio. Já que essa realidade não vem sendo combatida como deveria, melhor ficaria como se deve. Nesse viés, há de se considerar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela ONU, e aqui vem outra falhazinha pontual. Colocou a sigla destrincha num aposto, pela ONU, vírgula, ou parênteses, outra versão, Organização das Nações Unidas, fecha parênteses, ou fecha vírgulas, ou fecha travessão, use um aposto. E que o melhor seria, que deve se assegurar benefícios sociais, econômicos e fundamentais a todos de modo igualitário. Certo? Pronto. Ele apresentou no primeiro parágrafo o que se pedia da redação, com a pequena falha ali da troca de classe gramatical. Ele discorreu acerca dos dois argumentos, e agora a gente vai observar o que? A conclusão dele, para ver se bate com aquilo que é concernente no que se cobra na redação. Vamos lá. Usou a conjunção, portanto, com a conjunção que vai concluir o texto, né? Uma conjunção conclusiva, que é para amarrar o texto e fechar. Então veja, portanto, é necessário que o Ministério da Infraestrutura, juntamente com os prefeitos, desenvolvam projetos sustentáveis por meio de investimentos no transporte coletivo e também na ampliação de ciclovias juntos. Ponto. Por fim, a mobilidade urbana deixará de ser uma triste realidade na vida do brasileiro. Veja, tá bonitinho, tá redondo. Tem uma falha pontual ou outra, mas está dentro daquilo que se prega. Uma das maneiras de se cobrar, de se finalizar uma redação é trazendo para o poder público uma solução. Ele pontuou isso de legal. Então, é isso aí mesmo que a redação pede, certo? No mais, a gente vai ficando por aqui. E eu sempre deixo o link do WhatsApp aí para vocês tirarem dúvidas comigo, tá bom? Um abraço.